Muito bem. Bom, ah, o Antônio pediu para mim substituí-lo hoje no estudo, porque ele está lá no nosso cantinho substituindo o Genivaldo, que teve que vir a São Paulo, não é. Então hoje quem vai conduzir o estudo sou eu, dessa primeira hora, e para o estudo da mediunidade, nosso querido Eduardo vai estar de volta. Não é? Então o Edu é que vai conduzir, eu espero, o estudo da mediunidade, mesmo porque o Edu é muito mais capaz e tem muito mais conhecimento do que eu no tema, não é? Então esses são os avisinhos de hoje. Muito bem. Então a gente está terminando o nosso livro, não é? Passamos aí meses, não é? Falando sobre pensamento, sobre os reflexos do nosso pensamento na nossa vida, não é? De que forma, não é, que o nosso pensar, não é, se reflete no nosso desenvolvimento, no nosso aprendizado, não só intelectual, mas principalmente no moral, não é? E para fechar, não é, esse livro é tão interessante, eu gostei muito, inclusive, desse estudo, achei que foi muito, muito bom. Nada como falar de amor, não é? Antônio vem desenvolvendo esse tema com vocês. Para mim, sobraram só os dois últimos parágrafos. Não é? Nós vamos fazer hoje na velha tradição, que é lendo o livro, porque eu no meu computador não consigo ficar com vocês na tela, apresentar e fazer tudo. Então a gente vai lendo o livrinho. Antônio me disse que a gente já está, né, terminando o capítulo, e a gente está mesmo, não é? E Emmanuel fecha falando de amor, não é? Porque uma das coisas que a gente vem estudando ao longo todo esse livro, de todo esse livro, não é? É o aprendizado e o nosso desenvolvimento moral, não é? Não sei vocês, se vocês conseguiram entender um pouquinho melhor, não é? O que é esse tal amor, não é? Porque eu acho que esse é um tema, né? E esse é um sentimento, essa é uma palavra que a gente só vai conseguir efetivamente entender quando a gente estiver lá na frente, não é? No nosso processo de evolução e de aprendizado, não é? Ah, mas é bom, porque a gente vai todo dia aprendendo um pouquinho, não é mesmo? A cada dia que a gente dá um passo, a cada dia que a gente consegue, não é? Aprender alguma coisa, a cada dia que a gente entende melhor as questões morais, não é? E as questões do evangelho, cada dia a gente aprende um pouquinho mais do que é o amor. E nesses dois últimos parágrafos, Emmanuel vai nos falar de Jesus, não é? Por que vai falar de Jesus? Porque Jesus é a personificação desse sentimento, dessa atitude, desse comportamento, não é? Dessa forma de pensar que é o amor, não é? Jesus esteve conosco, não é? E o que ele nos tentou nos ensinar e a mensagem que ele nos deixou, a gente pode falar de vários temas, obviamente, no detalhe de Jesus. Mas se a gente fosse resumir em poucas palavras, a gente diria que Jesus veio para nos explicar e para tentar nos ensinar o que é esse amor, não é? E como ele fez isso? Pelo exemplo, não é? Foi pelo exemplo. Então, é importante que a gente passe aqui por esses dois últimos parágrafos, não é? Lembrando que nesse capítulo, não é, que Emmanuel diz que é fundamental, que está lá no primeiro parágrafo do capítulo, é que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, não é? Brilha em tudo, e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei.
né. Essas 3 sentenças a gente poderia passar alguns meses conversando sobre elas para melhor entender, não é. Importante que a gente entenda que a base e o fundamento de tudo é o amor, e é esse sentimento, não é. A gente tem que lembrar, eu gosto muito de lembrar, não é, quando a gente fala de Jesus e a gente vai falar de Jesus, a gente sabe que Jesus, né, foi o espírito que coordenou a criação do nosso planeta, não é mesmo? A gente também sabe que o nosso planeta foi criado há bilhões de anos. Jesus já era perfeito há bilhões de anos, não é? Jesus também, imagino ter, e aí Jesus teve o tempo que ele levou para se tornar, né? Eu não diria perfeito, porque perfeito é Deus, eu gosto de dizer que é quase perfeito, não é? Ah, então, Jesus é um espírito que tem bilhões e bilhões de anos de existência. Não é? Então, Jesus foi aprendendo sobre essas coisas ao longo do caminho, não é? Para poder ser hoje, né, o que ele é, né? Um espírito capaz de construir um planeta. E, e Jesus provavelmente tem um entendimento bastante profundo do que é esse amor, né? Do que é esse sentimento, do que é esse pensamento, do que é essa atitude. Porque amor é muito mais do que esse amor que a gente fala no nosso dia a dia, né? Nosso amor do dia a dia, que é aquele amor, aquele sentimento, né? Aquela coisa das pessoas que estão muito próximas a nós. É isso que a gente entende por amor, esse carinho, essa coisa, né? Então eu vou passar aqui devagarzinho pelos parágrafos que faltam, para que a gente, de certa forma, tente fechar os estudos que a gente vem fazendo. Eu quis fazer essa introdução para que a gente se situasse, né, para que a gente lembrasse um pouquinho de onde nós estamos. Tá tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer complementar alguma coisa do que eu disse? Por favor, fiquem à vontade. Não? Então tá bem. Então eu vou começar aqui. Então hoje nós vamos fazer old school, né? Hoje nós vamos lendo devagarzinho, vendo, não dá para, eu não consigo projetar. Se alguém conseguir projetar e quiser projetar, pode também ficar à vontade. E diz assim, começa assim o parágrafo. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra, por ele Deus à terra, para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, não é? Então, não é? Quando a gente vem ao longo desse capítulo, Emmanuel vem explicando para nós as questões do amor, não é? Aqui o que ele diz, não é, é que Jesus, não é, foi, né, no nosso entendimento e é no meu entendimento, o espírito mais evoluído que já habitou o planeta, não é? Dessa forma, quando Jesus vem, não é? Quando ele vem e encarna entre nós, não é? Ele traz consigo todo o seu conhecimento e toda a sabedoria que tem, né? Sendo um espírito, né, beirando a perfeição, não é? É natural, não é, que a sua vida e os seus pensamentos também, não é, refletissem isso tudo, não é? A gente conversou tanto sobre pensamento ao longo desse estudo, não é, gente? A gente falou tanto da questão de, olha, a questão, né, da gente pensar em coisas boas, da questão do campo vibratório, da questão da nossa capacidade de nos permitir se conectar a espíritos, não é, mais evoluídos, mais maduros, não é? Agora vocês imaginem Jesus, né, já com essa capacidade desenvolvida, não é? Jesus vem, né, e naturalmente, não é?
Aqui diz que ele tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida. Na verdade, Jesus é o reflexo dos próprios pensamentos. Pensamentos de amor. É um espírito quase beirando a perfeição, não é? É natural que assim seja. Então Jesus veio, não é? E viveu os seus próprios pensamentos e tudo aquilo que ele aprendeu ao longo do caminho. Então o que ele refletiu, né, foi o quê? O amor ao Pai. O amor, não é não é esse amor a Deus, é o amor. A não ser que a gente entenda Deus, e a gente pode entender Deus, não é, como sendo todas as coisas, como sendo o universo, não é? Mas eu gosto de pensar, para dar uma simplificadinha, não é, que o que ele fez, não é, o que Jesus transmitiu, não é, foi esse amor que ele aprendeu ao longo dos bilhões de anos da encarnação, não é? Desde a sua criação, né, um espírito maduro, beirando a perfeição, e e mais para baixo, viu, Faustinho? Ah, então, é muito interessante, é muito bonita a forma como que ele coloca, e para mim é muito lógico, não é? Obviamente, sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, não é? Quanto a gente também não conversa sobre isso nos nossos diversos estudos, não é? O quanto a gente não fala sobre a questão do nosso desenvolvimento moral, não é? O quanto a gente fala também bastante sobre os nossos problemas, nossos, né, nossos defeitos, nossas necessidades de aprendizado, não é? Mas é natural, né, que um espírito, não é, da da categoria, acho que eu posso dizer, de Jesus, não é, que não tinha, que não carregava com ele, né, as mesmas imperfeições que nós aqui na nossa maioria, né, que aqui reencarnados no planeta carregamos, que é o egoísmo, não é, que é a necessidade de reconhecimento, que é fazer as coisas sempre em troca de outra coisa, não é, o interesse, né. Então é natural, né, que fosse assim. E a grande missão, né, o grande legado de Jesus para nós, obviamente, né, tem toda a parte escrita, né, mas é a lição de vida, não é? É a lição de vida, né. Quando a gente olha Jesus, a gente não consegue nem se imaginar, né, com um comportamento como aquele, completo, sem nenhum apego às coisas materiais, não é? Ele foi encarnado, ele foi como nós, ele tinha uma profissão, ele trabalhou, ele se dedicou, não é, até os seus 30 anos, não é, sobreviveu, não é, se manteve, e por 3 anos, né, às vezes eu fico pensando o que seria, imagina se ele tivesse mais 3, né, se fossem 6, se não fossem 3. Foi o legado, e o legado dele é esse, não é, é o comportamento, não é, ele nos mostrou o que efetivamente é o amor. Que é muito mais do que aquilo que eu, pelo menos, entendo hoje, não é. E eu não consigo, né, eu ainda não consigo, eu posso até pensar e racionalizar a questão do amor, não é, mas sentir de verdade, né, eu, pelo menos, ainda não consigo. Então, ele começa aqui, né, nesse penúltimo parágrafo, exatamente nos explicando, né, exatamente nos dizendo, né, e dando o exemplo de Jesus. E aqui a mensagem que fica é: olha, se vocês precisam de um exemplo, não é? Se vocês querem pensar, né, e terem uma referência, não é, para continuar a caminhada, né? Porque o que a gente tenta aqui é fazer o caminho mais reto e mais curto, né? Eu sei que a gente ainda vai, né, num caminho tortuoso para chegar lá, o que vai fazer com que a gente caminhe por mais tempo, que a gente tenha mais encarnações, mas o que Emmanuel está nos dizendo aqui é o seguinte: se você quer
não é? Aprender, não é? Evoluir, não é? Desenvolver as suas questões morais e precisa de um exemplo, ele já esteve entre vocês, não é? E esse exemplo é Jesus. Tá bem? Alguém, alguém quer complementar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Me ajuda, socorro, por favor. Alexandre, Oi, Tânia. é só dar assim, uns 2 passos para trás para a gente caminhar para frente, né? A maioria de nós tem como significado do amor aquela coisa romântica, os coraçõezinhos do Facebook. Você estava me dizendo assim que não consegue amar, mas você consegue sair cansado na madrugada para levar o filhão até o aeroporto porque ele precisa de apoio de pai, Uhum. não é? É. Amor é verbo, é atitude diária em prol do outro, sem se perder de si. Mas ainda assim é quase se perdendo de si. É uma parede geminada entre os meus limites pessoais, o que garante a minha sanidade, e ainda assim a disposição para estar com o outro, para cuidar do outro, e para desejar o melhor dele, e às vezes desejar o melhor é dizer um não. Neste caso, por exemplo, o seu apoio ao seu filho, eu vou tomar esse exemplo para a gente ter uma metáfora concreta, né? Foi acompanhá-lo nesse momento que ele ia viajar, e ele ainda é um jovem em início aí de vida adulta, você está fazendo esse arremate, né? É o que você me contava outro dia. Uhum. Mas eu tenho certeza que quando ele estava adolescente e cheio de língua na boca, em alguns momentos, a sua atitude amorosa foi falar: olha, chega, essa conversa acaba por aqui, porque não vai dar bom, vai dar ruim, né? Então, o amor, ele é o tempo todo atitude, ele é ação. E aí, quando você fala eu não consigo, eu me solidarizo muito, porque nós estamos em tempos onde os nossos limites gritam. Ou às vezes a gente faz sem ter vontade de fazer, o que eu também não sei se tem muito valor, né? Às Uhum. vezes a pessoa abre mão de si própria e se submete, não necessariamente isso dá para dizer que é um ato de amor, e sim de desamor, né? Então, quando o Emmanuel fala para a gente seguir Jesus, Jesus é isto. Ele se dedicou, ele volta para trás para socorrer Lázaro, que havia falecido, e em nome disso todo o drama da crucificação se inicia, mas ele também deitou um chicote naquelas pessoas que estavam fazendo graça dentro de um templo, pessoas que estavam fazendo comércio, né? Então, tem uma parte lá na passagem que diz assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele está falando, vamos, que a vida é de caminhar. E o Emmanuel aí, ele vem dando para a gente, então, boas possibilidades da gente discriminar como deve ser essa caminhada, né? Acho que ele vem destrinchando, assim, essas 3 linhas, ele vem ampliando para a gente poder entender melhor o que é se colocar a serviço e no caminho, né? Que a gente não está aqui de brincadeira, a gente veio para evoluir, para resgatar nossas questões, para aprender a fazer diferente, né? Então, amar é tudo isso. É isso mesmo, viu, Tânia? Quando eu digo que eu ainda não entendo isso, é porque quando eu penso, não é, em Jesus, não é, e, e é uma capacidade, né, de agir dentro de um certo comportamento do qual eu provavelmente não sou capaz, não é? Então, é aquela coisa, né? Eu acho que não sei se eu acho que eu certamente não seria capaz de perdoar como Jesus perdoou, de entender como Jesus entendeu, né? Os diversos comportamentos com os quais ele se deparou, não é? Ah, então,
para mim, como para mim o amor é essa ação, não é? É essa ação de entendimento efetivo de uma série de coisas que eu ainda estou aprendendo, eu ainda não consigo. Não é nesse sentido. Mas eu concordo com você. Esse... Mas eu também, e por isso que eu acho que a gente tropeça, a gente cai, e a gente levanta. Eu também não consigo, eu queria ser, né, um suprassumo, mas não dou conta de ser tudo isso, imagina. Estamos aqui aprendendo, e andando, e tropeçando, e vez por outra trombando com o carro do vizinho. É, Portão aqui bestamente também, um dia cansada. Vocês estavam contando, eu estava dando risada, que eu falei, ai, não sou a única. é, Então, é isto, né? E acho que quem fala que consegue, eu fico com vontade de falar assim, tá, estamos aqui nesse plano, então, de conjuntinho, fazendo o quê? Porque aqui ainda é o lugar daqueles que estão no caminho, né? isso. É. E esse livro todo, Tânia, ele é exatamente isso. Esse livro todo, ele traz alguns conceitos básicos da doutrina, onde, de certa forma, Emmanuel vai nos dando as ferramentas, não é? Para que a gente consiga fazer a nossa caminhada de uma forma mais serena e mais reta, entende? Uhum, Então sim, é muito interessante, né? E mais interessante ainda ele terminar assim, não é? Não podia ser diferente, na verdade, não, né? Não dá para você terminar um livro como esse, onde, né, de certa forma, Emmanuel tenta nos mostrar um caminho a seguir, sem falar, né, daquele que foi o exemplo que nos mostrou esse caminho, né? Então é muito interessante, muito é, legal. é sim, Ma- Marquinhos. Mais alguém, gente? É um tema tão bacana, tá todo mundo tão quietinho. Esse tema aqui é uma delícia de falar. A consciência pesa. Faustinho. Muito bem. Então vou continuar mais um pouquinho. Diz assim, Emmanuel: descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo, de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. Que foi aquilo que a gente viu ao longo, né, do livro todo. Aqui o conceito, né, é a questão do reflexo e dos pensamentos. Mais uma vez, não podia ser diferente. Não é como a gente estava conversando aqui, como a Tânia colocou, não é? Jesus, quando veio, né, obviamente ninguém vem para sofrer, ninguém vem para ser humilhado, ninguém vem para isso, muito menos Jesus. Né? Jesus não veio para cá para ser crucificado, não é? Isso espero que esteja claro para todo mundo. Nem sabia ele, né, que ia ser sacrificado. Né? Não vamos nos esquecer que existe o bendito do livre-arbítrio, não é? E os homens vão tomando as suas atitudes e vão tomando as suas decisões, não é? E depois reféns das próprias das consequências, não é? Lembra, Alessi, que a gente conversou, somos senhores das nossas escolhas, porém refém das consequências, não é? Então, muito bem. Não poderia ser diferente, não é? Como a gente estava conversando aqui. Jesus tinha um entendimento, não é? Então, quando essa questão da humilhação, não é, do sofrimento, é tudo uma questão relativa, não é? Porque a gente se sente humilhado quando ferem o nosso orgulho. A partir do momento em que a gente tem um entendimento, ou que a gente, né, consegue trabalhar melhor essa questão do orgulho, não é? A questão da humilhação, ela se torna bastante relativa, né? Alguns podem se sentir humilhados com uma situação que outros não vão se sentir humilhados, não é mesmo? Vou dar um exemplo bobo, não é? Poxa vida, eu tenho um carro caindo aos pedaços e tenho um amigo meu que tem um carro bacanão, não é? Então, puxa vida, eu não gosto de parar meu carro perto do carro dele, né? Porque, puxa vida, o que vão pensar de mim, né? Então, é assim, é tudo uma questão, essa questão de sentimentos, uma questão relativa. E para mim,
Não é? Eu não imagino Jesus se sentindo humilhado, tá? É assim, esse é o meu entendimento do Alexandre, tá, gente? Por favor. É porque Jesus tem um entendimento, não é? O que Jesus consegue fazer é exatamente isso que a gente não consegue. A gente vai se sentir humilhado, não é? E, e o exemplo de Jesus, o exemplo que Jesus nos dá, por todas as dificuldades que ele passou ao longo dos 3 anos dele de apostolado, não é? É que, olha, gente, essa questão, né, é uma questão muito mais referente às imperfeições de vocês que estão encarnados aqui, do que efetivamente como algo, não é, que eu posso sentir, não é? Né? Mesmo a questão do sofrimento é uma questão bastante relativa. Obviamente, Jesus sofreu, não é? Ah, mas eu acho que ele sofre muito mais pelo entendimento, não é? E por vivenciar as nossas imperfeições do que por qualquer outra coisa, não é? Mas a mensagem que Emmanuel nos passa aqui, não é que ele veio, né? Ele veio por amor, sofreu as consequências que sofreu, sofreu na vida o que sofreu, não é? E sempre, não é? Nesse comportamento, não é? Nessa forma de pensar, não é? De um espírito, não é? Beirando a perfeição. Então, quando Jesus vem, ele vem para nos ensinar, não é? Certamente, quando ele veio para cá e quando ele tem consciência de tudo, ele sabe, não é, que ele pode sofrer consequências, não é? E quais são as consequências dos atos e do comportamento dele, que obviamente difere da grande maioria, não é? E quem e aqui, né, a gente já sabe que essa questão comportamental, não é, é uma questão fundamental, mesmo porque todos nós nos chocamos com qualquer tipo de comportamento que não é o comportamento padrão da grande maioria, não é mesmo? Então, é muito interessante, né? Porque eu acho que o que a gente pensa, né? O que eu penso que um dia eu imagino é que um dia nós seremos um mundo, né? Eu vou fazer uma colocação aqui, mas um mundo assim, aonde só teremos Madres Teresas de Calcutá reencarnadas, se vocês me entendem, não é? É uma figura de linguagem, tá, gente? Mas para mim ela é uma referência fora, né, do meio espírita. Acho importante que a gente também sempre deixe claro que, né, independente de, né, filosofia religiosa, de pensamento religioso, não é, que a bondade está em todos os lugares, não é? Mas o caminho é esse, não é? E a gente ainda se espanta. A gente tanto se espanta que a gente dá prêmio Nobel, né? A gente dá prêmio Nobel da Paz, não é? O que, de certa forma, para mim, quando eu paro para refletir sobre essas coisas, né, eu entendo, não é? A gente, né, tentar estimular essas coisas, mas você premiar alguém, não é, por um ato que, né, que eu particularmente acho que deveria ser uma regra, né? A gente nunca premia aquilo que todo mundo faz, né? A gente sempre premia aquelas coisas que são diferentes, né? Então a gente premia a paz. Né? É engraçado isso, né? Isso já deveria ser parte natural, né, da nossa da nossa condição. Mas de qualquer forma, não é? Aqui o que Emmanuel está nos explicando é exatamente essa questão. Né? Jesus veio, não é? Com um entendimento diferente, obviamente, de todos aqueles que estavam aqui encarnados. Sua grande lição, né, que ele tentou nos ensinar, foi esse bendito amor, né, que a gente ainda não consegue entender. É isso porque tem 2000 e tantos anos, né, que ele já veio e a gente ainda não consegue. Que ele é um exemplo, que ele passou pelo que passou, não é? Porque ele entende, não é?
que todos nós precisávamos ter aquela lição e aquele exemplo. Tá bem? Alguém quer me ajudar, complementar? Alexandre, Hum, eu estava até confirmando aqui no senhor Google para não falar besteira, né? Mas no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, na Bíblia mesmo, Cristo tem uma passagem que ele diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É. E aí ele inicia o conceito de compaixão, né? Os sábios depois vão dizer assim que a gente precisa se preparar para a guerra, no sentido de ter um corpo forte e disposto, de viver uma vida mais simples, de saber economizar as provisões, porque é só quando você tem essa consciência que você pode evitar a guerra. E Jesus, quando fala da espada, ele fala justamente de um dos atributos do amor, que é a qualidade de discriminar o que me cabe e o que não me cabe fazer. Eu entendo que a gente encarnou justamente para aprender outras possibilidades de fazer e de não fazer. Então, por suposto, antigamente existiam os duelos e as pessoas resolviam os mal-entendidos com base nisto. Ganhava aquele que tinha melhor pontaria, não necessariamente a razão dos fatos. Hoje a gente vem aprendendo, e eu acho que nós estamos muito iniciantes, a dialogar e antes de falar, a ouvir. E isso muda tudo. Pode mudar o nosso ângulo de visão e as nossas ações. Então, quando a gente se abre para essas novas possibilidades, a gente realmente não precisa premiar a paz, porque sabendo quem eu sou e da minha capacidade e qualidade de cometer erros, eu posso acolher o outro que tem a mesma capacidade e qualidade também, né? hum, Quando alguém começa a falar muito de paz, a gente precisa se assustar, não é? uhum, O que tem lá dentro? Quantas guerras existem lá dentro que a pessoa necessita o tempo todo exortar a paz, né? Então, quando você fala agora, e aí, aqui em cima, quer ver, ó, não é você que está exibindo o texto, né? é o Faustinho. É o Fausto. No antepenúltimo parágrafo, eu não vou conseguir ler todo, né? Mas o Emmanuel termina dizendo assim, olha, na luz ou na treva, ixi, foi muito. Na alegria ou na dor, Ó, herdeiros dele que somos, mais de sua inteligência infinita e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação que ele... Nossa Senhora, gente, eu estou cada vez mais míope. É da legislação que ele estatuíta que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali. Olha só que interessante. Na luz ou na treva, na alegria ou na dor, aqui se empenhe o coração. Se é que eu não comi palavra, gente, porque realmente assim a letra está pequenininha para mim. Mas eu acho que ele está falando justamente isso, né? A gente tem possibilidade de fazer diferente. A gente, por exemplo, já não precisa mais duelar. Então, o tempo da barbárie, o tempo em que a gente esquecia que era ser humano e ia para um lado bestial, passou. Eu espero, porque tem aí uns conflitos que me assustam vez por outra. Mas, de qualquer jeito, as novas possibilidades chegaram. E eu acho que isto dinamiza a nossa jornada de volta para o Pai, né? E isto fala muito dos ensinamentos de Jesus para nós. Isso também é amar, porque quantas vezes a gente não tem que respirar fundo para não dizer um palavrão, para não ser bruto com o outro, ou para engolir, como você falou, muito bem dito aí, o nosso orgulho e lembrar que ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo nasceu cheio de buraco, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Se a gente não tomar banho no dia seguinte, né? Então, como é importante. E quando eu vi esse antepenúltimo parágrafo aqui, eu falei, é isso, olha, o Emmanuel, ele vem trazer, né, aquilo que a gente já foi, mas aquilo que Jesus ensina que a gente pode fazer de um outro jeito. E fazendo de outro jeito,
O foi fica no passado e a gente se torna, daqui para frente, né, outra coisa. Muito interessante esse final. Oi, Nilza, fica à vontade. Então, eu ia comentar esse mesmo parágrafo que a Tânia comentou. Eu achei interessante mesmo. Isso mesmo que ela falou. Porque eu estava pensando, né? Que o espírito é livre, né? E aqui ele fala que o espírito reflita livremente aquilo que mais ame. Então eu fiquei pensando que ele reflete todo o amor dele sobre nós. Mas nós ainda, como não entendemos do grande amor que ele nos transmite, a gente tenta refletir o amor que nós temos assim na família, o amor de mãe, um amor de filho para mãe. Eu pensei mais ou menos isso, porque está na lei dele, né? Ele deixou a gente livre para a escolha, ele não força ninguém, né? Nesse amor dele. E assim é que a gente vai aprendendo, né? Desse jeito, dentro da casa, da família. E aí a gente chega lá, vai demorar, né? Milênios para a gente entender bem mesmo. Mas eu achei interessante que a Tânia trouxe esse parágrafo que estava na minha cabeça, eu estava querendo comentar ele. Legal. Você vê que os espíritos estão ali, né? Então, Nilza, sabe que é legal e é interessante, né? Porque a gente estava falando desse tema e é um tema que é bacana. A gente consegue, não é? Aquilo que está dentro de nós já. Aquilo que a gente já aprendeu, não é? E com um empurrãozinho, claro, né? Da espiritualidade, de vir encarnado, de esquecer o passado, aquela coisa toda. Então a gente a gente ama um filho, né? A mãe, o pai, ama um filho de uma forma que é inexplicável, né? Meus amigos que não têm filho, eu digo para eles o seguinte: vocês não estão vivendo uma experiência que é impossível descrever, não é? Mas então eu tive essa oportunidade, né? Estou tendo essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que é isso, né? Mas veja bem, né, Nilza, como a gente está no comecinho também, né? Porque a gente é capaz, não é? Mas a gente é capaz de sair na rua e se envolver, não é? Numa briga, não é? Não é? A gente, vamos pensar num exemplo limítrofe, não é? Vamos pensar em alguém que está preso por um assassinato. Obviamente, esse cara ama a mãe dele. Sim. Não é? Então, olha como a gente está nessa. É bacana, né? Porque aí a gente vai trazendo os conceitos da doutrina, a questão, né, do mundo de expiação e provas, né? Essa questão que a gente navega, né? Tem uma frase que diz que a gente navega entre a angelitude e a animalidade, não é? Então, como é uma fase bastante transitória, a gente carrega dentro de nós essa dicotomia, essas diferenças. A gente é capaz de amar o nosso filho, não é, de uma forma inexplicável, mas a gente é capaz de cometer um ato, não é, de brutalidade também impensada. Então, o que Emmanuel está nos explicando aqui é que, olha, gente, o exemplo a ser seguido é esse, não é? Desta forma, para com tudo, não é? Exato. É que a gente traz ainda no nosso ser os hábitos condicionados, né? Dos tempos que a gente aprendeu e é difícil sair rapidamente desses hábitos. É só colocando outros hábitos em cima. Eu acredito que começando como pai e mãe já é um começo. Pode ser que a gente esteja um pouquinho melhorzinho do que isso, mas é como ele fala aqui, né, na luz ou na treva, porque tem muitas pessoas que nem sendo pai ou mãe não conseguem refletir esse amor, né? Ainda está muito mais lá atrás. Então, a gente está um passinho, vamos lá, vamos sim. A gente chega lá.
Chega. Agora, lógico que essa parte animal nossa, que vem de uma hora para outra, que a gente está no trânsito, que a gente perde a cabeça, isso é uma coisa para ser trabalhada, né? Eu acho. Tem que ser trabalhado, eu acho. Sem dúvida. Mas não foi isso que Emmanuel nos ensinou no livro inteiro, Nilza? Então, Não é? Nesse livro, Emmanuel ficou nesse livro, nós ficamos, martelando. sabe quantos anos nós estamos estudando esse livro? Não é meses, não. Não, quanto tempo São já quase foi 4 anos. tudo isso, menina? Sim, eu marquei a data quando nós começamos, 2020. Nossa, porque isso aqui eu comecei com vocês. Olha só como o tempo passa. E Emmanuel aqui foi nos explicando, né, Nilza, que essa questão do comportamento, do pensamento, não é? Da gente trabalhar esses pensamentos para não ter esses comportamentos. Isso, pensamento e vida, né? É vida, lembra? É vida que a gente brincou. Vida. Que a gente brincou os 4 anos, não é? Não, mas é isso. Agora, Nilza, não me entenda mal, não, tá? Eu sou um cara cheio de... Mesmo porque eu já disse para vocês, olha, nunca se fez caridade na história da humanidade como se faz hoje. Sim. Nunca se viu na história da humanidade, não é? Movimentações sociais, por exemplo, como para ajudar o Rio Grande do Sul, não é? Então, nunca se viu isso na história da humanidade, mas já se viu na história da humanidade conflitos como o que tem na Ucrânia, já se viu na história da humanidade conflitos como está acontecendo entre Israel e lá na faixa de Gaza. Então, a gente está caminhando sim. Né? Eu brinco. E a gente percebe também que no mundo as pessoas estão mais ouvindo, caladas, silenciosas, e obediente, assim, você sente que as pessoas não estão falando muito mais, sabe? Você percebe que elas estão agindo com Deus, você vê muita ação boa, mas ninguém está falando muito. Você sente isso, né? A sensação que a gente tem é que o mundo está mudando, mas não está se aparecendo muito, entendeu? Tá ficando as coisas ruins, porque a gente presta muita atenção nas coisas ruins, né? Mas tem muita bolha, né, na Terra, muitas bolhas. A gente tem que... Eu gosto de pensar, né, no planeta, assim, aí eu fico imaginando pontinhos de luz bem distantes, esparsos, não é? Aí eu vejo acendendo um outro pontinho, aí eu vejo acendendo um outro pontinho, aí eu vejo... reflexo de Deus. Um dia, né, o meu sonho é que seja uma luz, né, inteira. Né, tudo iluminado. Mas é isso mesmo, viu, Nilza? A gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, a gente está caminhando. Não há outra solução que a evolução, né? A gente também já estudou isso, não é? A gente vai caminhar para frente, mais devagar, menos devagar, não é? Cada um no seu ritmo, mas a gente vai. E a gente está aqui, já tem o exemplo, está aqui. Né? Mano, está terminando o livro dizendo Jesus, né? Jesus. Inclusive, eu vou acabar esse capítulo hoje, eu vou ler aqui a última frase, porque a gente está, né, no fim, porque olha que bonito, né? Ele termina o livro dizendo: e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a frase. Não é? A gente termina o livro com Emmanuel nos lembrando, não é, de uma orientação, né, que parece simples, não é? Que parece simples. Parece simples, né? A gente olha, vê o comportamento de Jesus, as atitudes de Jesus, não é? Como foi a vida dele, está aí, está registrado, não é? E Emmanuel termina dizendo para nós, olha, para que a nossa vida, para que nossos pensamentos, não é? Para que a gente continue caminhando, para que a gente possa efetivamente nos tornar espíritos, né, melhores, não é?
que a gente ame uns aos outros, como Jesus nos amou, não é? A gente ainda está na fase de precisar aprender a amar os outros como a gente se ama, não é? Eu sei disso. Eu, pelo menos, estou nessa fase, não é? Mas quem sabe um dia eu vou conseguir, não é? Primeiro amar aos outros como eu me amo, né? Como eu cuido de mim, como eu, né? Para depois, quem sabe, né? Conseguir amar os outros como Jesus nos amou, não é? Que aí na verdade, para que isso aconteça, né? Eu acredito que todos nós a gente vai estar precisando beirar a perfeição, porque aí a gente vai efetivamente entender, não é, de uma forma maior o que é o amor. E assim, gente, 4 anos depois, segundo a Nilza, a gente conseguiu terminar esse livro, Pensamento e Vida. Eu recomendo àqueles que estão aqui participando, que não leram o livro, que leiam, não é? É um livro muito importante, porque ele é um livro que condensa, né, as questões principais, não é, que estão na obra de Kardec. A gente falou sobre muita coisa aqui, não é? Ele condensa conceitos importantíssimos da doutrina espírita, não é? E ele, de certa forma, não é, é um, é um manualzinho, né? É aquela coisa do, olha, gente, lembrem-se, não é? Vocês são aquilo que vocês pensam, não é? É dessa forma que o pensar se reflete no dia a dia de vocês, não é? Esse dia a dia e esse pensar, não é, pode te levar por diversos caminhos. Cada escolha que você faz, lembre-se, não é, de que vão haver consequências, sempre há as consequências, não é? Vocês precisam entender que entre vocês já passou um exemplo do que efetivamente, não é, é pensar no bem, não é? Que a gente pode dizer que o amor é o pensamento no bem, não é? De novo, o bem num sentido maior, né? O bem de entendimento, aquele bem de compreensão, de tolerância, de carinho, de ajuda, não é? Aquele bem aonde as nossas imperfeições, aquelas que a gente tanto fala, não é? Já não existem mais. E só há uma forma, segundo Emmanuel, não é, da gente chegar lá, não é? É aprendendo, é se esforçando, é tendo disciplina. Está tudo aqui no livrinho. Então, para aqueles que não tiveram a chance ou não tiveram o tempo, quando tiver um tempinho, né, a gente recomenda, é uma leitura muito boa. E na semana que vem, a gente vai começar um estudo novo. O nome do livro, antes, deixa eu ver se eu acho aqui, O Espírito da Verdade. Tá bem? Para quem tiver curiosidade também e quiser dar uma folhadinha no livro, O Espírito da Verdade. É um livro que vai falar basicamente sobre questões do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, é uma obra complementar que vai permitir que a gente volte a estudar com certo detalhe o Evangelho, né, que eu acho que é fundamental, né? Eu sei que a gente gosta de usar o Evangelho como livro de cabeceira, né? A gente deixa ali, aí a gente abre para ler um trecho do Evangelho. Gente, quem aqui não leu o Evangelho do começo ao fim, lê, de verdade, precisa ler o Evangelho. Não vale só de cabeceira. Óbvio que tem que deixar ali na cabeceira e tem que usar o Evangelho, sim. Tá? Mas eu gosto muito de recomendar, eu acho que a gente acaba, né,
estudando bastante. A gente tem um estudo no nosso cantinho do Livro dos Espíritos, a gente agora vai entrar no estudo de mediunidade, onde a gente já passou pelo Livro dos Médiuns, e agora, com Serra dos Médiuns, a gente tem voltado. Não é? O Evangelho é a obra que mais profundamente discute as questões morais. Não é? Então, é uma obra fundamental. É um livro fundamental. Para aqueles que não leram, de cabo a rabo, eu fico aqui na torcida para que vocês consigam, porque vale a pena. E é um livro que é bonito demais. Tá bem? Então tá bom, falta um minutinho. Eu vou fazer a prece de encerramento e de início do próximo estudo. O Edu já está na sala, que eu já vi ele. Não é? Bem-vindo, Edu. E próxima hora vai ser com ele. Tá bem? Então vamos juntos nos unir em pensamento e em coração. E agradecer a espiritualidade, não é? Pela oportunidade que tivemos ao longo desses últimos anos de estudar essa obra tão importante, tão interessante, o livro Pensamento e Vida. Não é? Que a espiritualidade nos abençoe no estudo do próximo livro também. Que esteja conosco, não é? Que todos esses irmãos que também vêm acompanhar os nossos estudos continuem conosco. Nós ainda temos muito que aprender. E vamos pedir para que a próxima hora de estudo seja abençoada, tranquila, equilibrada. Que o Eduardo, no seu retorno aos nossos estudos, seja iluminado, não é? E que tudo ocorra dentro de muita paz e de muita tranquilidade. E que assim seja, graças a Deus. É com você, Edu. Oi, Alexandre. Eu não sei se tem que parar e recomeçar a sua gravação. Muito Não boa tem ideia. gravação. Já parei.